dar boas-vindas, como todo mundo já viu, ao Kauai, em parceria do Fortaleza. Sejam muito bem-vindos. Com certeza vai ser uma parceria de sucesso. O Kauai está patrocinando de forma exclusiva o Fortaleza como o primeiro clube do Brasil a patrocinar. Então, a gente fica muito feliz com essa parceria. O Marcelo Boeck vai ser o nosso porta-voz, o assessor executivo de futebol. E a Claudine Baima, a nossa diretora-geral do Kauai Brasil, vai ser a porta-voz do Kauai. O nosso acordo é até o final de 2023, com exclusividade. Fortaleza vai produzir conteúdos com exclusividade para o Kauai. E a gente fica muito feliz com isso. Seja muito bem-vindo, Kauai. Também o Fortaleza fica muito feliz com essa parceria. Eu tenho certeza que o Kauai também fica muito feliz. Então, vamos ao protocolo inicial. A Claudine fala primeiro, depois a gente passa a voz para o Marcelo Boeck, depois a gente bate algumas fotos e, em seguida, a gente inicia a entrevista coletiva. Vocês podem tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas e vocês podem ficar muito bem à vontade, tá? Então, vamos iniciar a entrevista coletiva e a apresentação da parceria com o Kauai. Pode falar, Claudine. Bom, antes de mais nada, obrigado pela presença de todos. Eu sei que ainda mais no... desculpa. Antes de mais nada, obrigado pela presença de todos. Afinal de contas, hoje é sábado, né? Então, eu sei que tirar um tempo aí da semana é difícil, final de semana ainda mais, até porque temos famílias, amigos. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela presença. A gente do Kauai está muito feliz em estar aqui hoje com vocês e muito honrados com essa parceria. O Kauai ele tem uma operação aqui no Brasil desde 2019. Hoje a gente conta com uma base de usuários ativos mensais de mais de 48 milhões de pessoas, onde cada um fica, em média, 65 minutos, ou seja, é um tempo de retenção e de consumo de conteúdo muito grande, e usuários aí espalhados pelo Brasil inteiro, mas com uma relevância muito grande na região Nordeste, uma penetração muito grande na região Nordeste. A vertical de esporte sempre foi uma das principais verticais de conteúdo dentro da plataforma, desde o início da operação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas para dividir um pouco, desde o início da operação, nós fomos a primeira rede social a patrocinar a Copa América. Nós hoje temos os principais clubes da Série A na plataforma, Fortaleza, que está conosco, Corinthians, Flamengo. Nós somos hoje os patrocinadores oficiais das seleções brasileiras de futebol, masculina, feminina e sub-20. Então, isso é para dar uma ideia da importância que o futebol e o esporte têm dentro da plataforma. Nós também fomos patrocinadores do Brasileirão, então, a gente acredita muito que o esporte, ele de verdade é um agente de transformação. Eu estava conversando há pouco com o Marcelo, como é importante para a gente usar o esporte não só como uma ferramenta de conteúdo e entretenimento, mas como é que ela pode mover a vida das pessoas, como é que ela pode transformar realidades. O nosso posicionamento de marca, que a gente lançou recentemente, diz, aqui geral brilha. E, para a gente, não é um posicionamento vazio, a gente, de fato, acredita nisso e busca parceiros como Fortaleza, que acreditam nisso. E o que isso significa? É você dar luz para grandes talentos, dar luz para as pessoas se expressarem pelo Brasil inteiro. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. Como a Thaís falou, a primeira vez que a gente patrocina um clube de futebol brasileiro, e a gente achou que era um caminho natural que fosse o Fortaleza, pela região, que para a gente é muito querida e muito importante. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do investimento que a gente tem feito na região como um todo, esse ano nós patrocinamos o São João do Nordeste em Campina Grande, nós patrocinamos o São João da TAI no Maranhão, nós fizemos Recife. No Carnaval, nós fizemos o Carnaval de Salvador e de Recife também. Ano passado, nós também fizemos uma ação com uma banda grande da Bahia. Então, assim, a gente tem um apreço muito grande pela região Nordeste, porque, como a gente estava conversando, eu acho que tem muito a ver com o DNA da marca e o que a marca é.
A marca ela tem um algoritmo, por exemplo, que é muito inclusivo. O que isso significa? O Kauai ele não entrega o conteúdo se você tem só 2 milhões de seguidores. Se você tem 2 milhões de seguidores e eu tenho 2 mil, ele vai entregar igualmente. Por quê? Porque ele entende que aqui geral brilha. Aqui tem lugar para todo mundo. E o que importa é o interesse pelo conteúdo. Através desse patrocínio com Fortaleza, que a gente está aqui hoje para anunciar, o Kauai passa a ser a plataforma de vídeos curtos oficial do clube. O que isso significa ser a plataforma oficial do clube? Significa que é a plataforma prioritária para produção e postagem de conteúdo. Nós temos conteúdos exclusivos, nós vamos ter transmissões ao vivo, tanto dos jogadores quanto da equipe técnica. A gente tem ações que vão juntar o online com o offline, porque a gente trabalha muita comunidade. Então, como é que eu trago essa comunidade que é tão apaixonada para perto dos grandes ídolos dela? Não só no ambiente digital, mas no ambiente físico também. Eu lembro quando a gente fez a Copa América, a gente tinha um formato que se chamava Fala Seleção. E, nesse formato, a gente abriu o canal para, por exemplo, um fã de um Neymar, mandar uma pergunta, bater um papo com o Neymar, e o Neymar respondia através do vídeo. E essa mesma dinâmica, essa mesma aproximação que a gente quer construir com Fortaleza. A gente está conversando de novo aqui com o Marcelo antes, que a gente não quer simplesmente ser um patrocinador. A gente quer ser parte da família Fortaleza. A gente quer ser parte da comunidade. A gente quer fazer diferença junto com Fortaleza, fazendo uma transformação digital, fazendo uma transformação social, mas de todas as formas que a gente puder contribuir. Então, a gente está muito feliz com essa parceria, muito feliz de fazer parte dessa família apaixonada, que, como os nossos usuários são super apaixonados, e como nós somos muito apaixonados por esporte, em particular por futebol, a gente também fomenta outros esportes. Então, por exemplo, a gente faz transmissão de corridas de Fórmula E, a gente tem uma parceria com a CBV, fazendo transmissão de campeonato de vôlei. Em esportes, a gente fechou recentemente uma parceria com a Garena, onde a gente tem a Liga Brasileira de Free Fire. Então, assim, todas essas iniciativas e todas essas fomentações corroboram para que a gente estimule o esporte e que a gente dê chance e oportunidades para novos talentos, para os talentos que estão aí, mas dá visibilidade. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Tá? Primeiramente, representando o presidente Marcelo Paes, que por uma eventual agenda já lotada não pôde estar aqui, mas fez questão de agradecer por essa confiança, esse momento que o Fortaleza vem vivendo, e fazer com que o Kauai possa realmente não ser somente um patrocinador, mas ser sim um parceiro dessa família, desse projeto que se tornou Fortaleza para toda a região, e eu acredito que para todo o Brasil, e agora ultrapassando essas barreiras também mundialmente. É uma empresa, uma gigante chinesa, do qual a gente tem muito orgulho de também ser a 6ª marca estrangeira patrocinando o clube, do qual hoje nós podemos ter o prazer de falar que chegamos também na Ásia. O Fortaleza se sente muito lisonjeado com esse patrocinador, com esse parceiro, e que a gente possa realmente se tornar algo muita rotina e corriqueiro dentro do clube, onde os funcionários vão poder também passar um pouquinho daquilo que é o seu dia a dia, vai poder passar para o torcedor, para aquele que quer se interessar muito pelos bastidores do clube. Tenho certeza que o Kauai vai fazer muito bem para o Fortaleza, e o Fortaleza vai fazer muito bem para o Kauai. E é uma empresa do qual a gente se vê também em outros princípios, nos seus valores, e a gente quer que possa passar aquilo que é o universo tricolor, possa ter também um pouco mais de abrangência e engajamento que o Kauai pode proporcionar. Realmente vai ser exclusivo de vídeos curtos, tudo aquilo que tem o dia a dia nosso aqui, de jogadores, de comissão, de funcionário, de direção, todos os vídeos curtos, tudo aquilo que envolve a rede social vai ser exclusiva do Kauai.
é o nosso patrocínio. Hoje nós temos o orgulho de poder dizer que depois da seleção brasileira nós temos a seleção Fortaleza, que hoje é exclusivo também do Kauai, a primeira equipe do futebol brasileiro que tem esse patrocinador. Vai ser aqui na Barra Frontal, então vai ter uma visibilidade muito boa, e tenho certeza que todos nós, como os influenciadores que vão participar do nosso dia a dia, os funcionários do clube, como eu já falei, e todos nós vamos poder conhecer o Kauai e poder fazer com que esses 48 milhões de usuários possam se incorporar dentro aqui do nosso dia a dia do Fortaleza e fazer com que seja um sucesso também. Tenho certeza que tem alguns funcionários nossos e atletas que já têm esse aplicativo, vão poder, aquilo que eles tinham um pouco de receio de fazer, de mostrar, hoje eles vão ter que fazer de uma maneira oficial, mesmo que por obra do próprio contrato, do próprio patrocínio, mas vai ser um prazer receber todos vocês aqui, aquilo que vocês, como a gente conversou ali, tudo que vocês precisarem e almejarem dentro do Fortaleza, nós estamos aqui realmente para poder abrir as portas e poder mostrar aquilo que é a realidade que nós vivemos hoje. Nós sabemos que é um clube que está numa evolução, está num momento muito bom para todos poderem observar, e a gestão do clube tem o maior prazer de poder mostrar que são feitos de pessoas, são feitos de funcionários, são feitos com muito caráter, com muitos princípios, e que nós possamos juntar aquilo que é o desejo do Kauai com as nossas ações sociais também, que nós temos juntamente com toda a equipe de marketing, nossa assessoria, o nosso comercial, e possamos fazer com que o público se sinta cada vez mais cheio de conteúdo, cheio da marca Kauai no seu dia a dia, e que possa realmente ser algo que é uma rotina. Você abre o celular, já entra lá no aplicativo do Kauai, porque vai ter conteúdos do Fortaleza que a gente vai poder mostrar os nossos bastidores de uma maneira agora oficial também. E volto a dizer, para a gente, para a marca Fortaleza, para o nosso clube, é muito legal e muito gratificante a gente estar rompendo barreiras, não somente em contratações de jogadores, mas também de sponsors, de patrocinadores e de parceiros que possam atingir os seus objetivos também, e que ele possa não só terminar em dezembro de 2023, mas que a gente possa ter, e eu faço um apelo também já ao Kauai, que possa se sentir à vontade para renovar o contrato com o Fortaleza, como eu vou fazer um apelo para nossos torcedores apaixonados. A gente estava conversando muito sobre isso, que o engajamento que nós temos com a nossa torcida, com a nossa região, com aquilo que é a nossa vida, porque o Fortaleza aqui para nós e para os nossos torcedores, para os funcionários, realmente é a nossa paixão, o nosso amor, a nossa vida. Eu tenho certeza que quando se torna de uma maneira oficial, algo que vai estar estampado na nossa camisa, o torcedor agora, quando comprar a camisa do Fortaleza, querer ter a camisa do Fortaleza, vai querer ter o Kauai na sua vida, e vai fazer com que esse engajamento possa dar o retorno. E também para uma renovação de contrato, o nosso torcedor é muito importante que esse engajamento possa acontecer. E aí eu já faço um apelo para os nossos influencers, que eles possam lembrar disso em cada vez que forem falar do Fortaleza e do Kauai, que a nossa torcida abraça essa causa, abraça esse engajamento e faça com que a gente possa ter essa parceria ainda por muito tempo. Tá bom? Agora vamos para as fotos e apresentar onde o Kauai será estampado no manto tricolor. Desculpa. Deixa eu deixar aqui já. Posso deixar aqui, Bareta? Só mais duas fotinhas, por favor. Sempre. Me ajude, me ajude. Obrigado. Deixa eu todo mundo ver. Combinou. Com certeza. Quer cair para mostrar aí? Tá bom para ti, Marcos? Tá bom. Ok. Pessoal, toda a nossa apresentação, entrevista coletiva, vai estar em breve na nossa TV Leão, tá? Para vocês pegarem. Enfim. Agora vamos iniciar a entrevista coletiva. Quem começa? Aqui.
Bom, queria fazer uma pergunta para cada um. Adalberto, da Máquina do Esporte. Claudine, primeiro, como vocês chegaram até o Fortaleza? Como iniciou esse interesse assim? A Série A do Brasileirão tem vários clubes. Normalmente, né, os clubes do Sul e Sudeste são os mais visados patrocinadores. Como vocês chegaram ao Fortaleza? É um clube bastante emergente aqui no Nordeste, né? Um clube que vem conseguindo uma ascensão bem significativa nos últimos anos. E queria saber como vocês chegaram até o Kauai. Bom, vocês chegaram até o Fortaleza. E para o Boeck, eu queria saber como foram essas conversas com o Kauai e o que vocês pretendem fazer para ativar esse patrocínio? Quais são as ações que vocês já estão planejando aí em conjunto com o Kauai? Obrigado. Antes de mais nada, obrigada pela pergunta, Adalberto. Assim, a nossa estrutura dentro do Kauai, ele é dividido por verticais de conteúdo. Uma das verticais é esporte, e a função dessa vertical está constantemente mapeando o que está acontecendo no cenário esportivo nacional. Então, a gente está sempre olhando todos os campeonatos, todos os clubes, quem entra, quem sai, quem sobe, quem não. Então, a gente tem uma equipe com expertise em esporte, em particular em futebol, que está sempre olhando. É como se fossem os nossos olheiros dos clubes. E, como eu tinha comentado no início, além da gente observar essa ascensão cada vez maior do Fortaleza, está aí vocês super bombando, literalmente, no Brasileirão. O Nordeste é uma região muito importante para a gente. O Nordeste, em particular, é uma região muito importante. E aí, quando a gente olhou o Nordeste, olhou o que estava acontecendo no cenário esportivo, olhou quais são os clubes que têm valores, tradição, que são populares na região, eu acho que o Fortaleza, desde o início, se destacou. Então, assim, o motivo porque o Fortaleza, eu acho que é um clube que tem tradição, é um clube que tem uma história linda, desde 1918, que tem valores que casam muito com os valores da nossa marca, numa região que é muito relevante para a gente, para usuários que têm um engajamento gigantesco na plataforma. Basta dizer que o Fortaleza está com a gente desde o ano passado e hoje tem uma base de mais de 1 milhão de seguidores, com engajamento altíssimo, de comentário, de like, de compartilhamento de conteúdo. Então, tudo isso, esse conjunto, acabou nos trazendo para o Fortaleza. Bom, Fortaleza sabe que hoje, no dia a dia hoje das pessoas, é muito normal e corriqueiro você ter redes sociais muito ativas. E o Kauai é uma daquelas que a gente se vê também e vê o Fortaleza sendo muito ativo nela. Eu acho que nós, como clube, e os jogadores têm essa ideia, que nós não somos somente jogadores de futebol, não somos somente um clube de futebol. A nossa abrangência é muito maior para causas sociais, para aquilo tudo que envolve, e que nós podemos, não é educar ou doutrinar, mas ajudar na educação de uma geração. Então, se nós passarmos valores bons, lembrarmos das causas sociais, lembrarmos do próximo, nós estamos fazendo a nossa ação como clube e como cidadão. E é isso que nós tentamos fazer aqui no Fortaleza, passar bons valores, bons princípios e fazer com que cada causa social, seja ela do momento ou seja algo corriqueiro, como é o Outubro Rosa, por exemplo, Novembro Azul, a gente possa fazer essa parceria. Inclusive, estávamos falando sobre isso agora há pouco ali, fazer já um planejamento para que nós possamos, como Fortaleza e Kauai juntos, fazer com que esse Outubro Rosa, esse Novembro Azul, todas as causas sociais tenham um engajamento ainda maior e que possa conscientizar. Eu acho que o nosso papel como clube também é conscientizar e ajudar num molde, numa educação de uma geração que precisa saber de onde nós viemos e para onde nós vamos e aquilo que nós precisamos fazer como cidadão que nós somos. Antes de sermos jogadores de futebol, sermos fazer parte de um clube, nós somos pessoas que fomos educados muito bem pelos nossos pais e que precisamos também passar esses valores adiante. Oi, gente, eu sou a Carol Vilela, do próprio Mark. A minha pergunta também é para os dois. Para você, eu queria que você falasse a importância de ter uma empresa gigantesca que nem é o Kauai, junto com o Fortaleza, ainda mais nesse momento que o Fortaleza está em uma ascensão constante dos últimos anos. E, para você, eu queria saber onde que o Kauai, além da camisa, se ela vai estar na camisa só do profissional, se também vai estar nos times de sub
e em outros lugares onde o Kawhi vai expor sua marca no Fortaleza? Pode responder. Bom, obrigada, Carol, e obrigado por você estar aqui. A princípio, esse é como a gente estava falando antes, né? Essa é a primeira vez que a gente patrocina um time de futebol brasileiro. Então, como é a primeira vez e está muito no início, nesse início a marca aparece na camisa, porém, na parceria que nós firmamos, a gente está trabalhando muito próximo do time de conteúdo do clube. Então, a gente tem, sim, ativações na Arena do Castelão, quando o Fortaleza está jogando. A gente tem, sim, iniciativas que vão juntar o digital e o off para aproximar a comunidade desses jogadores. A gente tem, sim, produção de conteúdo exclusivo, a gente tem streaming da equipe técnica e dos jogadores, bastidores dos treinos, bastidores das partidas. Então, todo esse pool de iniciativas ele vai fomentar não só a produção de conteúdo para a plataforma, quanto iniciativas promocionais. A gente está desenhando, junto com a equipe de conteúdo do clube, iniciativas grandes, então pode esperar brevemente coisas bacanas, mas como eu estava conversando antes com o Marcelo, e a gente meio que falou aqui, quando a gente pensar essas iniciativas, a gente quer que elas estejam além do simples promocional. A gente quer deixar um legado, a gente quer deixar algum residual que faça diferença nessa comunidade, porque a gente quer fazer parte dessa comunidade, a gente quer se integrar essa família. Então, sim, nós temos ativações on e off, produção de conteúdo, live streaming. Brevemente, você vai saber da primeira, que a gente está desenhando agora junto com Fortaleza. E aí, só para completar, a princípio é só nesse primeiro contrato, é só do profissional, não vai pegar nem o sub nem o feminino. Esperamos que no próximo contrato possa ter essa abrangência. Uma simples e leve pressão já desde esse momento. Sim, exato, total. é o nosso projeto, o nosso plano, mas por isso que esses 6 meses são fundamentais para o nosso torcedor ter esse engajamento, ter esse vínculo, seja com o Fortaleza, seja com o Kawhi, juntos, para a gente poder realmente pensar a mais longo prazo, um contrato realmente que possa dar uma duração ainda maior. O Fortaleza sempre tenta pensar um pouco fora da casinha daquilo que é o normal, ou que seria o normal para situações que o Fortaleza poderia viver até muito pouco tempo atrás. E aí eu queria só fazer uma menção ao Vitor Simpson, que fez toda essa negociação, que está aqui presente. Ele é o precursor desse acordo, juntamente com toda a nossa assessoria de marketing aí, que possa dar esse suporte. Mas o Fortaleza, graças a Deus, hoje, se ele não é o queridinho do Brasil, ele é visto de uma maneira já um pouco diferente. Até nas próprias negociações de jogadores, há um tempo atrás, era um pouco mais fácil negociar com os grandes clubes do Brasil para trazer jogador para cá. Hoje eles já veem também o Fortaleza como um candidato ou algum rival que possa chegar perto. E a gente vê isso também em questão de patrocínios também. E por isso nós somos muito criativos e tentamos fazer modelos de negócio que possam alcançar também todos os anseios da nossa torcida, do nosso clube, para a gente poder tentar lutar o mais próximo possível dessas grandes marcas que já têm a tradição e a origem e são da região já que é mais favorável, que é vista de uma maneira diferente. Mas nós nem por isso usamos isso como algum tipo de desculpa, algum tipo de bengala aqui no Nordeste. Nós queremos fazer com que o Fortaleza realmente quebre barreiras, chegue a um Kawhi dessa maneira e que a gente possa realmente mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que se a gente faz uma gestão como nós estamos fazendo, conseguimos fazer modelos de negócios criativos que possam trazer o atrativo também para o clube, uma marca gigantesca como é o Kawhi vai olhar para o Fortaleza e falar assim, eu quero apostar nessa marca porque eu sei que vai ter um retorno. E eu acho que é isso que acontece. Assim como esse ano já quebramos barreiras de patrocínios também, de marcas de patrocínio, de valores de patrocínio. A gente vê com muito bons olhos tudo isso que acontece hoje na modernidade, como as redes sociais, como é o Kawhi, mas eles olham para o Fortaleza também como algo que vai dar um retorno que eles esperam e que eu tenho certeza que vai superar todas as expectativas. Próxima pergunta. Você tocou num ponto que para a gente é muito importante também, Carol, que é o futebol feminino. A Marcele aqui, que é uma mulher,
ela é responsável por toda a vertical de esporte. E a gente acredita muito em esporte masculino ou feminino. Tanto é que a gente é patrocinador da seleção feminina de futebol. A Marcela desenvolveu 2 projetos brilhantemente de pessoas que estão indo para a Austrália para fazer a captação e a cobertura do que está acontecendo para a plataforma. E nós acabamos, sexta-feira, uma parceria com a TV Bandeirantes, no programa Jogo Aberto, onde a gente criou um reality show chamado Microfone Aberto no Kauai, que é uma seleção, foi uma seleção aí de algumas semanas, e escolheu uma ganhadora que vai cobrir toda essa Copa feminina e é uma representante feminina. Então, assim, a questão do futebol feminino é algo que a gente investe já há algum tempo também. Eu acho que o profissional, assim, eu acho que o precursor para esse primeiro momento vai ser o profissional do Fortaleza, onde nós vamos ter muitas ativações mesmo, e que aí, com certeza, com a sequência desse sucesso, nós vamos abranger aquilo que tem que ser o clube todo, que é tanto a base como o feminino, e por isso que nós temos não só o profissional feminino, temos o sub-20 feminino também, porque a gente acredita muito nesse projeto também. Tudo bem, Claudine? Thaís Lemos, do Glória e Tradição. Primeiramente, dizer que o Fortaleza ele tem uma relação muito sadia com o que a gente chama aqui de mídia alternativa, né? São plataformas que se dedicam ao dia a dia do clube exclusivamente. Então, é uma satisfação muito grande, até para a gente mesmo, como torcedor, ter uma plataforma tão grande como o Kauai caminhando conosco nesse momento. A minha pergunta ela se volta ao contrato de exclusividade, né? Você explicou o porquê da escolha do Fortaleza, a questão da região Nordeste ser uma região importante em termos de engajamento para o Kauai. Mas eu queria saber um pouco da escolha por fazer um contrato único exclusivamente com o Fortaleza. O porquê desse elemento de exclusividade. O Kauai está entrando agora, através do Fortaleza, no futebol brasileiro e escolheu ser apenas com o Fortaleza. Eu queria saber um pouco a razão disso. E, além te perguntar sobre o que é que o Kauai espera do Fortaleza para que se pense em um eventual prolongamento de relação, né, de contrato, assim, uma renovação de contrato. O que é que o Kauai espera conseguir através do Fortaleza e dos seus torcedores? Obrigada, Thaís. E eu queria dizer que eu adorei a capinha do seu celular. Depois me dá a dica de onde comprar. Bom, o Fortaleza, assim, a gente já está no futebol brasileiro já há algum tempo, né? Na verdade, desde o início. Eu lembro que, quando a gente começou a operação, alguns clubes de Série A foram os primeiros que vieram para a plataforma. Então, tipo o Flamengo, e logo no início a gente patrocinou o Brasileirão, aí o Brasileirão deu certo, a gente foi para a Copa América. Então, assim, a gente já atua no cenário do futebol nacional há algum tempo. O Fortaleza ele vem por aquilo que a gente estava conversando antes, por ter o nosso DNA, por ser numa região que é relevante para a gente, por ter um usuário que é muito engajado, em pouco tempo subir a base de seguidores do perfil que a gente tem no Kauai para mais de 1 milhão. E eu acho que, assim, o que a gente espera do clube é, de verdade, uma parceria. Então, assim, a gente trabalhar junto para oferecer a melhor experiência possível, não só para o torcedor do Fortaleza, mas para todos os apaixonados por futebol. Eu acho que é muito o que o Marcelo estava falando, assim, como é que a gente faz que o Fortaleza seja um agente de transformação, não só para a região, não só para os torcedores do Fortaleza, mas que ele seja uma inspiração para pessoas que estão começando, uma inspiração para pessoas que já desistiram. Então, eu acho que o que a gente espera do Fortaleza é essa convocação da torcida, e, junto com a torcida do Fortaleza, a gente faça essa revolução de transformação social, de inspiração, de trazer conteúdo diferente para a plataforma, porque, assim, ver o que acontece em campo, você vê na TV. A plataforma ela tem uma outra missão, ela tem um outro desafio.
ela quer ser um complementar dessa experiência. Porque é aquilo, né? Grade de TV, ela é muito engessada. Você tem a minutagem ali, você não consegue sair daquela grade. A plataforma digital, não. Ela é mais flexível. Ela comporta todo tipo de conteúdo, a minutagem que for, a pluralidade que for. Então, eu acho que o que a gente espera do Fortaleza é como é que a gente pode, juntos, construir esse ecossistema de conteúdo e de criadores. O Marcelo estava falando sobre a importância de ter jogadores. Por que a importância de ter jogadores? Porque eles são inspiracionais, porque eles são algo que você almeja, que você idolatra no sentido de assim, puxa, que bom exemplo, e eu quero seguir esse exemplo. Então, acho que o que a gente espera é como é que, juntos, a gente pode ser esse agente de inspiração, de transformação, trazendo clube, trazendo conteúdo exclusivo, trazendo o que acontece do que não vai na frente da TV, e como é que eu conheço melhor esse jogador ou aquele por trás do que eu vejo ali dentro de campo, e aquilo me serve como inspiração. Então, eu acho que a gente espera essa cumplicidade e, de fato, essa parceria de conteúdo, de engajamento, de mobilizar a torcida do Fortaleza e, juntos, a gente construir coisas bacanas. Eu acho que é bem por aí. Aqui, por favor. Frederico Teixeira, Jornal Tempo e Rádio Tempo de Belo Horizonte. Primeiro, para você, que o Kawai tem sido uma das redes sociais que mais cresce no Brasil nos últimos anos, e o Fortaleza, em outras redes, já tem mais de 1 milhão, 1 milhão e 200. Até que ponto existe uma previsão, se é possível trabalhar com essas métricas, de que essa parceria com o Fortaleza pode trazer, especificamente no crescimento dos números do Kawai na região Nordeste e no Brasil como um todo? E se haverá, para os torcedores do Fortaleza, algum diferencial dentro do aplicativo também? Eles terão algumas vantagens, vamos dizer assim, especiais em relação aos demais. Para o Marcelo, o Fortaleza é visto como um modelo de gestão. A gente está falando tanto de SAF, eu sou de Belo Horizonte, a gente está falando tanto de SAF, o Fortaleza é visto como um modelo de gestão. Como será a gestão também para os jogadores? Pois existe um treinamento para redes sociais, como é feito para que os jogadores possam interagir, não só, como você falou, no momento como está no clube, mas também nos seus momentos de folga. Ele vai poder também fazer essa interação quando ele estiver de folga. Então, existe esse tipo de trabalho que o Fortaleza faz também? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Frederico, e obrigado por estar aqui, ter viajado conosco. Primeiro, o diferencial. O que pode esperar de diferente no Kawai que você não vai encontrar em outras plataformas? Primeiro, essa parceria ela prevê a produção de conteúdo exclusivo, ou seja, só vai estar aqui. Segundo, a gente tem, por exemplo, lives com jogadores e equipe técnica, que só vai estar aqui também. A gente tem, através desse patrocínio, a oportunidade de trabalhar junto com Fortaleza em ações especiais. Então, como eu estava comentando que a gente fez, por exemplo, no Fala Seleção, onde a gente tinha uma hashtag, que era a hashtag Fala Seleção, e o público, o usuário, mandava a sua pergunta, e o Neymar escolhia ali qual era que ele queria engajar ou responder, e gravava um vídeo para aquela pessoa. A gente quer também fomentar esse tipo de iniciativa com o Fortaleza. E essas iniciativas você só vai achar no Kawai, porque, de novo, né, esporte é o que nos move. Esporte é uma vertical importante para a gente. Então, junto com Fortaleza, a gente vai sempre buscar alternativas de aproximar o fã do seu ídolo, de trazer conteúdo exclusivo e abrir espaço para esse fã e esse usuário conhecer um lado do Fortaleza que você não vai ver mais em nenhum outro lugar. Então, essa exclusividade é uma coisa que você só vai encontrar no Kawai. Faltou uma pergunta, me lembro. Alguma diferenciação na utilização da ferramenta? Porque a gente sabe que no Kawai tem as pontuações que o usuário vai receber, mas ele interage, se ele vai ter uma interação, vai valer mais pontos para ele dentro do programa do Kawai. Sim. Eu acho que existem diferentes formas de você pontuar, né,
A gente tem algumas ferramentas que nos diferenciam. Então, por exemplo, a gente tem alguns filtros que são customizados, inclusive agora, se você abrir o Kawai, a gente tem uma que a gente chama de Age 5. A Age 5 é simplesmente uma página de boas-vindas, onde você aglutina diferentes conteúdos daquele clube, ou daquele parceiro, ou daquela marca que você está trabalhando. Então, se você abrir agora, por exemplo, tem os maiores fãs do Fortaleza, tem a galeria de talentos do Fortaleza. Então, todas essas ferramentas, todos esses recursos estão disponíveis para a torcida do Fortaleza usar, brincar, interagir, compartilhar, e você só vai achar na plataforma. É verdade. É verdade. O meet and greet, que é a materialização do Fala Seleção, é esse momento onde você proporciona que o fã interaja e encontre com o ídolo dele. Então, eu sou fã do Frederico. Através do Fortaleza, e porque eu estou ali naquela comunidade, interagindo com conteúdo, interagindo com o público, eu tenho a oportunidade de participar de iniciativas em que eu vou encontrar com o Frederico e vou poder fazer a pergunta que eu quiser, e conversar com ele, tirar foto e etc. Então, esse tipo de experiência, eu acho que é um diferencial. Prazer estar respondendo. Eu acho que todo clube de futebol tem um manual de conduta interno, do qual a gente passa para os jogadores, e aí as redes sociais estão dentro desse manual. A gente sabe que nossa parceria com a Kawai é poder trazer um pouco mais da realidade do dia a dia do clube, dos jogadores, dos funcionários da comissão, para aquilo que às vezes eles não têm acesso, né? Logicamente tem algumas coisas que não vão poder aparecer, porque, enfim, assim como na nossa casa tem coisas que a gente trata, discute, ajeita, ajusta dentro de quatro paredes, aqui também, todo clube de futebol. Mas a gente vai tentar trazer o máximo possível, porque às vezes a gente, e eu digo isso como um ex-jogador, o jogador às vezes pode estar vivendo uma bolha, né, à parte da sociedade. E a gente quer fazer com que o próprio jogador e a própria sociedade se encontrem e possam ver realmente que antes do jogador existe uma pessoa ali, que vai ter a dor de cabeça que uma pessoa normal vai ter, às vezes sofre acidentes de carro que uma pessoa normal também passa. Agora, fazer com que haja essa interação, essa interatividade entre os dois mundos, que na verdade é o mesmo. Mas a gente poder fazer com que certos bastidores, certas conversas, certos momentos do dia a dia, da pessoa e do jogador, possam ser exclusivos dentro do Kawai, dentro dessa medida do possível, para que o torcedor sinta e veja realmente, além do ídolo, a pessoa, e possa se identificar, possa fazer. Eu lembro que desde 2017 para cá, muitas vezes na rua, tem algumas pessoas que se encontram, que a gente encontrava na rua assim, poxa, eu estava achando que a minha vida já estava perdida, já não tinha mais futuro, e aquela vez que o Fortaleza fez tal feito, aquela vez que você deu tal entrevista, aquela vez que você falou tal frase, mudou a minha vida e me fez enxergar de uma maneira diferente. Então, esse poder que hoje em dia uma rede social como o Kawai tem para levar até essa pessoa que de repente não vai conseguir ir no estádio, não vai conseguir vir aqui no clube, mas vai estar em casa vendo, né, sendo fomentada por esse engajamento, por essa plataforma, possa se sentir de uma maneira ou outra acolhida e possa se sentir atingida de uma maneira positiva para que a sua vida possa ser melhor. Eu costumo dizer que o jogador de futebol tem a oportunidade de 90 minutos você poder transformar a vida de um torcedor, de uma pessoa. Ele pode ter passado a semana toda mal, mas durante aqueles 90 minutos ele esquece de todos os seus problemas para viver única e exclusivamente o seu time de coração. E se você vence o jogo, ele vai poder voltar para casa, de repente, melhor do que ele poderia estar voltando no dia a dia, tão difícil e tão com tantas adversidades como a gente brasileiro vive, né? Então, através do Kawai, nós queremos atingir esse público, fazer com que o ser humano atleta possa chegar até essas pessoas, até o nosso torcedor, ele possa se sentir participante de uma maneira ou outra na vida de cada um de nós. Olá, Claudinho. Olá, Boeck. Matheus Moura, do Jornal O Povo. Muito se falou, né, durante aqui a entrevista sobre essa aproximação entre torcedor e o clube, né? Do torcedor ter essa oportunidade de viver o dia a dia do clube.
Eu tive uma experiência hoje, né, pessoal, vindo aqui para o PC. Um senhorzinho veio me deixar, já bem idoso, e ele disse que era torcedor fanático do Fortaleza, disse que ia aos jogos, que era sócio torcedor. E eu perguntei se ele já tinha conhecido, né, a nova estrutura do clube, se ele tinha acompanhado. E ele disse que há muitos anos ele não entrava aqui no PC. Ele falou que o sonho dele era conhecer o Pikachu, o Galhardo. Enfim, eu senti na fala dele que ele era um torcedor muito apaixonado, mas que ele se sentia um pouco afastado, né, do Fortaleza em si, de estar no dia a dia do Fortaleza. Ele me disse também, eu perguntei sobre a questão de se ele usava redes sociais e tudo, ele disse que não tinha muita familiaridade. E a minha pergunta é exatamente isso. Como é que vocês pretendem trazer esse tipo de público, né? Talvez esse público que não tenha tanta familiaridade com rede social, como é que vocês pretendem trazer esse público mais antigo para essa experiência de torcida e clube dia a dia, né? Essa pergunta é muito boa, porque o nosso público, ele não é um público jovenzinho. O nosso usuário, ele é 25+, sendo que a sua grande maioria começa aí no 35, 37. E como é que a gente chega através dessas pessoas que, como você bem falou, de repente não é usuário assíduo de rede social. A gente busca alternativas de trabalhar multiplataformas. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando do jogo aberto, a gente combina o digital com a TV, com o rádio, com uma experiência off. Por quê? Porque você quer cercar a jornada do consumidor. Você quer oferecer para ele uma experiência 360. Então, para a gente, no Kawai, não basta impactar só no digital. Eu te impacto no digital, mas eu quero te lembrar que, olha, existe isso acontecendo através da TV, através do rádio, através de um out of home, através de uma notícia de jornal. Então, a forma que a gente traz essas pessoas, que talvez não sejam aí aqueles, né, usuários assíduos de digital, é trabalhar cada vez mais 360. Todos os projetos que nós fazemos, ou pelo menos a maioria deles, são pensados 360, para oferecer uma experiência plural, para que você reforce aquela mensagem através de diferentes canais, com a linguagem daquele meio, mas nunca limitando ao digital, porque é aquilo, né? A paixão dele pelo Fortaleza é genuína, e a paixão dele pelo Fortaleza não é expressa só pelo digital, é expressa quando ele vai no estádio, é expressa quando ele conversa com a família, quando ele liga o rádio e escuta. E é uma preocupação do Kawai estar sempre ali, estar sempre perto do usuário, seja onde ele estiver, seja em que momento ele estiver, seja com quem ele estiver. E que essa experiência seja compartilhada e coletiva, não só através digital. Tem um dado muito curioso, que um dos maiores propagadores de vídeo do Kawai são aplicativos de conversa. Então, assim, eu acordo de manhã, quero dar um bom dia para a minha família, eu pego o vídeo do Kawai e eu publico nessas plataformas e nesses aplicativos de conversa. Então, talvez eu, que não sou um usuário assíduo de um app, eu uso outros apps para conversar com a minha família, com amigos, e o Kawai está lá. Então, a gente vai sempre buscar estar onde o nosso usuário está e aonde o consumidor daquele tipo de conteúdo está. Então, a gente mapeia onde é que está aqui o fã do Fortaleza. Ele pega o ônibus, ele pega o metrô, ele assiste TV, ele vê rádio. Através desse mapeamento, a gente vai colocar a mensagem do Kawai lá. Bom, acho que hoje a gente passa... O futebol, eu vejo de alguma maneira que a gente é consumido pelo futebol de algumas maneiras. Pela confiança, pela fidelidade, por aquilo que a gente escuta, porque o meu avô, por exemplo, ele não via TV, ele escutava o rádio. Então, aquilo que o radialista falava, ele acreditava piamente. Ele até duvidava de quem estava lá, porque ele escutou pelo rádio. E por aquilo que a gente vê. Então, a gente, quando fechou essa parceria com o Kawai, a gente entendeu que é uma marca confiável, que vai ser fiel à Fortaleza, da mesma maneira que o Fortaleza será fiel
e vai passar essa confiança para o Kawhi. Então, o nosso torcedor, às vezes, pode estar no Uber, pode ter alguém vestindo a camisa do Fortaleza escrito Kawhi. A pessoa vai visualizar, eu confio nessa camisa, eu confio nesse escudo, eu confio nesse patrocinador. Às vezes as pessoas vão escutar, aquela plataforma lá é muito legal porque faz isso, isso, isso. Eu quero conhecer, nós somos movidos a interesse. Nós somos uns eternos fuxiqueiros, a gente quer saber realmente como que funciona tudo. Esse é o nosso interesse. Então, essas 4 maneiras de ver futebol, de consumir o futebol, eu acho que é uma maneira da gente poder alcançar essas pessoas, de repente, que escutam só no rádio. Como a Claudine falou, vai chegar no rádio um conteúdo do Kawhi. E se ele escutou que o Fortaleza está coligado ao Kawhi, assim como o Kawhi está coligado à Fortaleza, eu quero consumir também. Eu acho que essa base de confiança, de fidelidade no visual e naquilo que a gente possa escutar vai trazer com que todas as idades, todas as pessoas, da onde elas estiverem, vão poder consumir o Fortaleza e o Kawhi. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cláudio. Eu sou o Marcos, do Bora Leão. Como a Thaís falou... Cláudio, desculpa. Como a Thaís falou... peraí. Você também fica de palhaçada aí. O nome é difícil mesmo, Marcos. Fica tranquilo, estou acostumada. Perdão. Mas nós estamos acostumados com ele também, tá? Que é isso, cara. Não me comprometa, né? Como a Thaís falou, a gente faz parte de uma mídia local, né? Às vezes maior que perfis de jornais tradicionais, né? Hoje a mídia digital virou um sinônimo de fonte fixa de um torcedor de futebol. A gente trabalha exclusivamente com Fortaleza, né? A gente não trabalha com outros clubes. E, para a gente, é um nicho muito fechado. Uhum. Confesso a você que eu não tenho conta no Kawhi. Mas a gente está apto a chegar do zero e construir uma comunidade, como a gente já fez no YouTube, no Twitter, no Instagram e em outras redes sociais. Uhum. Mas a minha pergunta é como a gente pode iniciar do zero sabendo a dificuldade que a gente viveu lá atrás para chegar onde a gente está. Uhum. Mas quando você diz dificuldade e chegar a construir comunidade, é isso? Sim. Bom, eu acho que toda rede social, a base dela é comunidade, né? E por que a base da rede social é comunidade? Porque ela trabalha em cima de interesses. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta, que aí, voltando à questão do Frederico, é um diferencial nosso, é uma ferramenta que se chama Família. Então, é uma ferramenta que ela aglutina pessoas de diferentes partes do Brasil em torno de um mesmo interesse. E ali elas podem discutir, elas podem comentar, podem trocar experiência. E tem uns casos muito engraçados, a gente seguidamente faz muita pesquisa de focus group, para entender como é que a gente está sendo percebido, o que as pessoas estão achando, porque a gente quer sempre melhorar, né? E se a gente não ouvir o usuário, como é que a gente vai se repensar, como é que a gente vai se melhorar? E, acompanhando esses grupos de discussão, seguidamente eu já vi depoimentos e relatos de pessoas que falam assim, nossa, eu me sentia sozinha, eu não tinha com quem compartilhar, fico muito em casa. E aí comecei a fazer umas lives, e aí comecei a postar uns conteúdos aqui de coisas que eu tenho interesse, e, de repente, eu tinha um monte de amigo, e você não vai acreditar. Agora, eu fui conhecer essas pessoas pessoalmente, e agora a gente sai, a gente viaja junto. Então, eu acho que, assim, rede social, por natureza, ela é formada de comunidades, porque tem interesses comuns. Eu acho que, para a gente começar, não é nem começar, né? Porque uma conta que já parte de 1 milhão de seguidores, na minha opinião, ela já começou. Então, assim, eu acho que a gente pode engrandecer isso percebendo quais são os interesses dessa comunidade. Então, aquilo que a gente está falando, a gente está trabalhando muito junto do time de conteúdo de vocês, que vocês nos passem o que o torcedor do Fortaleza quer ver, o que ele quer saber mais, qual é o jogador que ele tem mais interesse. Ele quer conhecer o centro técnico, ele quer conhecer o que está acontecendo de reforma. Então, tipo, o senhor que não vem aqui há muito tempo, mas é apaixonado da mesma forma. Vamos mapear
quais são esses pontos de interesse, esses conteúdos, o que o usuário, o que o fã do Fortaleza quer ver mais, quer saber mais, e vamos trabalhar em cima. E assim você alimenta a sua comunidade, e assim você torna essa comunidade ainda mais engajada e apaixonada, e quando ela é engajada, ela comenta, ela compartilha, porque rede social é sobre compartilhamento, é sobre divisão de experiência. E, através dessa dinâmica, você acaba aumentando o tamanho da comunidade, mas, mais importante do que aumentar o tamanho da comunidade, você torna ela mais engajada e oferece a ela uma experiência única e exclusiva na plataforma. Então, eu acho que por aí a gente deveria trabalhar a comunidade, sabe? Eu queria que você falasse só um pouco como vai funcionar a questão da exclusividade de conteúdos curtos, né? Como ficam as outras redes sociais. Hoje, o Fortaleza, no agregado de números de redes sociais, é o 18º do Brasil. Como vai funcionar? Como o torcedor terá impacto sobre essa exclusividade do Fortaleza com o Kawhi? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dudu. Eu acho que o impacto do torcedor fica muito em cima da participação. Então, o quanto ele comenta, o quanto ele compartilha, o quanto ele assiste, o quanto ele consome daquele conteúdo. A questão da exclusividade era aquilo que a gente estava comentando, né? Por esse acordo fechado com Fortaleza, alguns conteúdos eles só vão estar disponíveis na plataforma. E esses conteúdos, como a gente estava falando aqui com o Marcos, eles vão ser pensados na origem para atender aquela comunidade, para estar só naquela plataforma. Então, eu acho que essa construção a 4 mãos de conteúdo e essa proximidade, essa parceria é algo único, é algo exclusivo, porque acontece e a gente sabe, né, com qualquer empresa. Quando a empresa começa a ficar muito grande, às vezes ela se distancia de quem está ali na frente, na linha de ponta, e não é o nosso caso. Então, assim, a gente, apesar de ser, sim, uma grande empresa, a gente não se distancia. A gente está próximo, a gente acredita em construir junto, em fazer junto. Então, eu acho que essa exclusividade, esse pensamento de construir junto, já é um diferencial e já é algo exclusivo nosso. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma palavra? Mais alguma pergunta? É isso? Então, finalizamos a entrevista coletiva e a apresentação do Fortaleza, a parceria com o Kawhi. Claudine, muito obrigada. Obrigada a você. Marcelo Boeck, muito obrigada também. E obrigada também pela presença de vocês, tá?